na Itália, ele e um senhor chamado Visconti, autor de alguns dos grandes filmes da história do cinema, e um outro senhor chamado Vito Pandolfi, um dos grandes historiadores do teatro e das artes plásticas, encarregaram os três, o governo da Frente Popular, saído do final da Segunda Guerra Mundial, encarregou estas três figuras de criarem a primeira companhia de teatro estável em Roma. Este homem foi para o Brasil nos anos 50 e nos anos 50 no Brasil conseguiu ser considerado o grande renovador do teatro brasileiro. E foi com ele que o Jaime Isidoro trabalhou na construção do cenário do Estrelas da Beira. Infelizmente, 3 semanas depois, a PIDE pô-lo na fronteira. O espetáculo acabou por ser estreado com o Jacobi em Vigo, a Alda Rodrigues, assistente da encenação, naquelas levas da segunda-feira em que toda a gente ia comprar bacalhau à Espanha porque era mais barato, ela também ia e trazia as indicações cénicas para que o espetáculo se fizesse. São figuras, e para terminando muito rapidamente, que marcaram a história do tempo. Qualquer um deles, eu continuo a desafiá-los. A vossa disponibilidade para um novo trabalho, que acho que é sempre de aplaudir. Portanto, eu vou ficar por aqui. Pedir aos meus colegas de direção que estão presentes e à Ana Santos para trazer os diplomas. Foram nomeados em 19 de março sócios honorários do CCTTEP, um galardão que está uma outra pessoa também aqui na mesa que também o tem. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes, que foi também nomeado há 2 anos. Eu pedi aos meus colegas de direção, Isabel Menezes, peço que entregues ao Ângelo de Sousa. Isto está pela ordem alfabética. Ora, Armando Alves, Helena Goulart. Ó Jorge, entregue-te eu. Ó Zé Rodrigues, entregue ao Mário. Agora estou com um pequeno problema que penso que se resolverá. Não sei se o Daniel Isidoro já chegou ou não. Não chegou. Portanto, Ana, ser-lhe à entrega. Portanto, como estava previsto, os homenageados, falará o Zé Rodrigues em nome dos homenageados. Posso falar aí? Bom, quero agradecer. Está sempre a aprender com os presidentes. Meus amigos, realmente o TEP teve uma importância fundamental no Porto. Fundamental. Foi pena que o Porto tenha tratado tão mal. Mas são coisas do destino. Mas nós o TEP o TEP foi uma espécie de iniciadora da arte moderna, que é contemporânea. Foi o TEP. Foi lá também, o TEP era um sítio onde nós, desculpe estar a citá-lo agora, onde aprendemos a dizer basta. Nós no TEP éramos também um baluarte da liberdade. Não se importa por ter citado, não sei por que as frases importantes são muito importantes para se citar, não é? Por isso, lá aprendemos a dizer basta também. Pagamos bem caro. Eu também pagou. Paga-se bem caro por ter ousadia. Não fomos ousados também. Costumo dizer que o TEP, para mim, foi a melhor escola que eu tive. O resto veio muitos alunos para lá. A escola de Alzate chegou a criar uma cadeira de cenografia. Infelizmente depois não teve sequência, mas eu aprendi muito, porque era um sítio onde as artes se encontravam. Além de namorarmos, também fazíamos cenários, guarda-roupa, luz, varríamos o chão, fazia-se tudo. Era a grande escola, era a Renascença, global. As artes que fundiam-se umas das outras.
Por isso, Gago, ainda bem que pegaste no TEP, vais-lhe a dar a vida, e para mim foi importante, acho que para todos nós foi importante. Era um sinto de alegria. Nós lá era uma espécie de libertação. Por isso, muito obrigado a todos, obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença, obrigado a todos. Cá estou para o próximo cenário, Sr. David Jogueiro. Caro amigo Júlio Gago, Sr. Vereador Mário Dorniz, meus amigos homenageados, todos presentes, os meus cumprimentos, e dizer que estou aqui com muito gosto por aquilo que o TEP também já começa a representar há uns anos para cá, de uma forma mais veemente para mim, pela figura dos homenageados, o simples facto de terem a amabilidade de vir aqui hoje, obrigado quase também estar presente, e o simbolismo de ser uma cerimónia discreta. E dado o meu estado de alma atual, talvez achar que a plateia presente que é suficientemente qualificada para eu poder dizer umas asneiras que me vão perdoar, mas de fazer um conjunto de reflexões que correspondem um pouco ao meu estado de alma atual. Há pouco Júlio Gago dizia que no passado que se ia a Espanha, à segunda-feira, comprar bacalhau, e que depois houve uma época que se ia comprar quibe, mas ia-se comprar bacalhau com vontade de regressar a Portugal. Agora, para muitos, vai-se comprar gasolina sem vontade de regressar. Mas eu tenho uma grande esperança e acredito muito em todos vós, em todos nós, no nosso país. Há de haver uma época que vamos voltar a ir comprar qualquer coisa, mas com vontade outra vez de voltar para casa. E eu acho que isso que vai corresponder à capacidade que nós vamos ter de compreender a realidade do nosso país, do espaço onde estamos envolvidos, e de encontrar um rumo que tem que estar muito ligado àquilo que o TEP representa na sociedade portuguesa no Norte e que os presentes e homenageados também representam. Coragem, ousadia, ambição, ideal. Falta de ideal, falta de valores, é hoje aquilo que mais condiciona pela negativa a vida da nossa comunidade. Era um lugar comum, há uns anos a esta parte, dizer-se que normalmente os jovens, aos 18 anos, que eram, nomeadamente ainda os da minha geração, que também viveram uma parte substancial da sua vida antes do 25 de Abril, que eram cidadãos de esquerda, e que eram até dos cidadãos de uma esquerda radical, e que depois, com a idade, se tornavam todos em sociais-democratas, quando não em conservadores empedernidos. Bem, eu estou com um problema existencial grave. É que eu aos 18 anos era relativamente conservador. Passei por ser social-democrata e estou a caminho da esquerda, não sei onde é que vou parar. Mas, porque digo isto? Porque esta maturação do ponto de vista da reflexão em relação aos valores também está ligada um pouco à humildade de olhar àquilo que é a experiência do exercício de governar uma comunidade que tem 300 e tal mil habitantes como esta há cerca de uma década. E de verificar que, mesmo em circunstâncias de dificuldade, mesmo quando se sobrepõe determinado tipo de regras de funcionamento, de enquadramento da economia, funcionamento do mercado, que é possível, quando há sensibilidade social e ideologia, fazer opções que façam com que valores e referências que estão ligados a que não temos que ter medo de usar as palavras, nem as simbologias, nem as caracterizações que estão standardizadas, que estão ligadas a uma determinada forma de viver a esquerda, são possíveis. E quero-vos dar 2 ou 3 exemplos, sem que isso signifique, até porque a maior parte não são eleitores em Gaia, portanto não estou a falar com uma lógica político-eleitoral, nem temos eleições à porta, mas fazer um asfaltamento de uma pequena estrada, num concelho, por exemplo, como este, que tem 4.000 km de estradas, custa 500 metros, custa, perdoem-me que ainda falo em contos, mas para a nossa geração ainda são os contos que são as caracterizações que estão standardizadas, que estão ligadas a uma determinada forma de viver a esquerda,
são possíveis. E quero-vos dar 2 ou 3 exemplos, sem que isso signifique, até porque a maior parte não são eleitores em Gaia, portanto não estou a falar com uma lógica político-eleitoral, nem temos eleições à porta, mas fazer um asfaltamento de uma pequena estrada, num concelho, por exemplo, como este, que tem 4.000 km de estradas, custa 500 metros, custa, perdoe-me que ainda falo em contos, mas para a nossa geração ainda são os contos que são a referência principal, custa 650 mil contos. Bom, mas uma estrada, em 4.000 km de estrada, uma estrada de 500 metros, podemos sempre prescindir dela durante 1, 2, 3 ou 4 ou 5 anos. Não é vital. Contudo, com 150 mil contos, pagam-se os livros escolares que se passam a ser gratuitos, como acontece em alguns dos países mais avançados do ponto de vista social, no norte da Europa, a todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico. E nós vamos começar a fazer isso a partir de setembro. Ou seja, é possível fazer opções deste género. Estas opções é que correspondem a ideais e a valores. Temos uma estrada, pois, mas temos 12 mil famílias, 25 mil pais que têm a possibilidade de ter uma poupança muito significativa no momento de dificuldade de vida e de funcionamento do país. O mesmo se pode dizer em relação a algo que também tem a ver com a formação de cidadãos com outro tipo de referências, outro tipo de valores. A aposta na cultura em sentido lato. Não a cultura também das grandes autoestradas da cultura, ou dos TGVs da cultura. Não a cultura dos grandes edifícios educados, das casas da música, de edifícios desse género, que são, obviamente, interessantes. Já, faz favor. Eu já me sabia que eu ia falar, e por isso para ver se safava a apanhar a parte final. Mas, estava-lhes a dizer, não esse tipo de opção do ponto de vista de política cultural, mas uma política cultural que esteja também ligada a um somatório de pequenas opções que sejam capazes de transformar, do ponto de vista estrutural, uma panóplia alargada de cidadãos, nomeadamente os mais novos, que são aqueles que amanhã vão promover e harmonizar uma determinada forma de ver a cultura na nossa sociedade. Eu há bocado perguntava a alguns dos presentes, inclusive ao Zé Rodrigues, do Sr. Vereador Mário Dormis, que já tinha falado com ele. Ainda não falou, mas vai falar com ele e com outros dos presentes, porque uma opção que foi feita também em termos municipais foi fazer uma grande aposta nestes próximos 2, 3 anos na produção cultural para dar outro enquadramento, outro embelezamento, outro tipo de referências à cidade e ao concelho. Vamos fazer uma enorme aposta nesse sentido. E aí também a questão orçamental, na perspectiva que eu há pouco a evidenciava, também faz sentido. A tal estradinha que é prescindível dá para promover um conjunto de equipamentos culturais de referência que podem transformar a forma como um conjunto alargado de cidadãos vê a cidade e vê a cultura. E, se me permitem um último exemplo, ainda dentro desta perspectiva de uma relação de custo-benefício em relação a opções de governação, eu cheguei um bocadinho atrasado, porque eu estava no centro histórico a ver um conjunto de projetos. O nosso namoro, já sei mais, um concubinato um pouco promíscuo entre o TEP e a Câmara de Gaia destes últimos anos, já passou por várias vicissitudes. Já tivemos projetos que nos concretizámos, outros não concretizámos. Bom, mas a verdade é que temos continuado a ser promíscuos no bom sentido. E agora passei num edifício que o Júlio Gago tinha visitado há uns anos atrás e que tinha ele próprio perspectivado como local ideal para um teatro do tempo em Gaia. Bom, depois ocorreram muitas outras coisas desde então, partimos para outras soluções, veio uma época de dificuldades financeiras adicionais, mas fruto
tal projeto global de reabilitação do centro histórico e de parcerias público-privadas que estão ali a desenvolver, está outra vez de pé a possibilidade de ser naquele local, precisamente, que é um local particularmente simpático, com um espaço exterior muito agradável, que eu já imaginaria uma tertúlia permanente de artistas ali no cotidiano a encontrarem-se para conversar e para conviver. É possível, não quero dizer vamos fazer, mas é possível que possamos, dentro desta lógica de opções entre aquilo que é exorbitante e aquilo que é concretizável com benefício, de vir a ter um dos primeiros equipamentos culturais de referência, um pequeno teatro do TEP no centro histórico. O Júlio Gago já deve estar a lembrar qual é o local, mas no final vamos combinar ir lá fazer uma visita, porque ainda agora à tarde concretizámos, o César de Oliveira que é o responsável, portanto depois se tiver o teatro ele vai ter que ser mini sócio honorário, foi ele que arranjou ali, que encontrou agora um novo caminho para explorarmos e que eu acredito que vamos conseguir chegar a esse sonho, que é um sonho que já tem 7 ou 8 anos, que andou para trás, para diante, e que eu ficaria de consciência muito tranquila e muito feliz se ajudasse a consolidar definitivamente o projeto do TEP através de uma instalação permanente.